Então, agora, depois da autorização do Teixeira, vamos começar aqui o nosso primeiro podcast. Prazer, eu sou Jonas Delfonso, cirurgião dentista, e comecei com essa ideia aqui de tentar trazer convidados especiais para a gente discutir sobre temas importantes e a gente desenvolver um conteúdo legal e, a partir daí, trazer ideias para você que acompanha as nossas redes sociais. E hoje, nesse primeiro podcast, não poderia ter convidados mais especiais do que pessoas que me apoiam durante o dia a dia e nas minhas loucuras. Por isso eu convidei a minha digníssima Luane Fernandes, minha esposa, e o meu sogro, o professor Luiz Geraldo, para conversar um pouquinho sobre marketing em saúde. E a gente vai discutir um pouquinho alguns pontos que com certeza vai trazer aí benefícios para você que nos escuta e nos assiste aí no YouTube, nas nossas plataformas. Então esse é o primeiro de muitos. E vamos junto, Teixeira. Vamos junto, professor Luiz. Tem Luane. que ter 3 Teixeiras aqui. Pois é, 3 Teixeiras, né? É o podcast dos Teixeiras, viu? Olha o peso aí. Luiz Geraldo Teixeira, Luane Cristina Fernandes Teixeira. Olha o poder do Teixeira. Excelente, vai ser muito bom esse podcast, hein? Tinha que começar. Bom, então, queria agradecer, desde já, por ter mais uma vez apoiado essa ideia. E aí eu vou deixar que vocês se apresentem, Primeiro aí com as damas. A doutora Luane Fernandes, seja bem-vinda, obrigado pelo convite. É um prazer estar tendo você aqui, minha esposa, meu amor, que me apoia em tudo. E vamos que vamos, e mais esse projeto aí. Se apresente para o pessoal. Obrigada. Quem não me conhece, eu sou a Luane Teixeira. Bem, eu sou formada em odontologia, sou dentista pela Faculdade Leon Sampaio. Tenho 3 pós-graduações e um mestrado. Por quê? Porque eu sempre vi meu pai dando aula e eu admirava muito isso nele. E aí eu olhava para os meus amigos, olhava para o meu marido e falava, olha, marido não, namorado na época, eu não sei o que eu vou ser, mas eu tenho certeza que eu vou ser professora. Então, tô até aqui com um aluno meu, olhando aqui o podcast, o Thiago. Thiago é meu braço direito, também apoia, tudo aí, tá aí. Como suporte. Exatamente. Thiago foi aluno meu e aí hoje é nosso braço direito. E hoje eu sou o braço esquerdo do Jonas, As pernas é tudo, Espero. E, bem, eu tô muito feliz de estar aqui pra gente poder discutir um pouquinho hoje. E muita gente me pergunta, Luane, por que você quer falar tanto de administração, quer falar tanto de marketing, quer falar tanto de tudo isso, se você não fez administração? Por quê? Você não tem esse poder para falar. E aí eu falo, olha, quando vocês fizerem uma especialização de 27 anos de idade, que foi o que eu fiz aqui com meu pai, aprendendo o que é administrar, o que é marketing, o que é tudo isso, eu acho que você vai poder falar um pouquinho sobre o assunto, E aí eu pensei, Jonas, eu não vou sozinha, não. Eu vou levar um cara que é um dos caras que mais entende de administração, marketing pessoal, marketing empresarial, que é o seu Luiz Geraldo, A responsabilidade aí. Responsabilidade não, a gente tem que falar a verdade. Então, gostaria... Agora eu vou passar a bola para você. Gostaria que você se apresentasse o seu imenso currículo. Por favor. Bom, Jonas, Dr. Jonas, eu quero agradecer imensamente a oportunidade
de estar aqui nesse podcast, nesse bate-papo. O grande barato, né, do podcast é quando ele vira um bate-papo descontraído, com poucas linhas técnicas, mas ele consegue, ao mesmo tempo, chegar nas pessoas com um entendimento bem bacana. Esse é o grande desafio. Então eu quero parabenizar vocês por esse projeto, eu acho muito bacana. Você mesmo disse uma coisa interessante, que o nosso cenário atual, ele está repleto de informações. Inclusive, em várias entrevistas de rádios que eu entrevistas de rádio que eu tenho feito, até alguns podcasts, eu tenho dito o seguinte: hoje a gente vive um momento chamado overdose de informação. Sim. Ou seja, muitas informações, todavia, as pessoas, quando elas vão fazer uma análise no histórico do celular dela, ela olha e fala, bom, o que de verdade agregou valor na minha vida desse dia todo de histórico de um celular? E as pessoas acabam ficando ali, passando o tempo, perdendo oportunidades, podendo encontrar conteúdos bacanas. Então, eu queria de verdade dar os parabéns e dizer que uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Vocês deram o primeiro passo e foi muito assertivo. Vamos adiante. Show, obrigado desde já, né? Então, falar sobre marketing em saúde é um desafio, né? Porque a gente sabe que hoje a quantidade de profissionais que são colocados no mercado, muitas das vezes eles se deparam com um cenário que às vezes não é tão visto no dia a dia de uma faculdade, de uma formação profissional, e ainda mais diante de tudo que acontece numa velocidade tão rápida, né? E às vezes você está preparado para uma coisa e quando você vai na hora do se vira nos 30, a realidade é outra, e aí chega vários compromissos, e muitas das vezes o profissional de saúde, ele fica limitado, porque ele acha que ele precisa ser só bom tecnicamente, né? E além de ficar frustrado. E além de ter as frustrações. E aí entra até um ponto que o senhor tocou agora, que é em relação a essa obesidade de informações. Inclusive a OMS já colocou isso como problema de saúde, né? Então, hoje, a obesidade mental, ela se tornou um problema de saúde, porque nós temos acesso a muitas informações num curto espaço de tempo. Isso faz com que a gente entre, eu vi até uma palestra do professor Charles, né, um padre que é educador também, ele administra uma faculdade também, ele falou e tocou num ponto que ele chamou a nossa geração de geração líquida, ou geração da liquidez, né? Porque, na realidade, a gente não está tão preparado para lidar com essas adversidades que a vida nos impõe. Então, na realidade, Zygmunt Bauman, que começou todo esse trabalho chamado modernidade líquida, Zygmunt Bauman foi um sociólogo da Europa, e ele já via, em alguns anos atrás, que a comunicação ela era líquida, ou seja, ela gerava pouco conteúdo para a vida da pessoa e ela passava pelos dedos, pela vida das pessoas. E aí, então, ele começou essa filosofia chamada modernidade líquida, ou seja, as coisas não têm um lastro, ela não tem uma força, uma base, e acaba passando pelas pessoas. Era isso mesmo, né? Eu não consegui pegar o nome do sociólogo, né? O filósofo, não sei, mas essa era a teoria. E se enquadra hoje, né? No nosso dia a dia, trazendo para a nossa realidade, né? Eu e a Luane, nós somos dentistas. E nós estamos no país onde nós temos aí o maior número de profissionais da odontologia no mundo, né? Eu trouxe até alguns números hoje. Esses números atualizados mostram que o Brasil, ele tem de cirurgiões dentistas ativos um número de 379.497 cirurgiões dentistas espalhados por todo o país, né? E isso, os dentistas que estão registrados, no CRO, né? Estão registrados no CRO. Porque a quantidade de dentistas que não estão registrados, aí aumenta muito mais. Pode ser muito maior. E aí, o que é que acontece? A gente é conhecido lá fora por formar profissionais de muita qualidade técnica, né? E eu queria puxar esse ponto, né? Hoje, um profissional, seja ele da odontologia, ou seja ele um profissional da área da saúde, de uma maneira geral,
Hoje, o senhor como um speaker do marketing, vamos dizer assim, né, que tem contato com vários empresários, que tem contato com várias pessoas que trabalham no comércio em diferentes regiões, o que o senhor acha que seria de maior importância hoje para o profissional que está se formando, profissional da área da saúde, ele fazer hoje para ele se inserir no mercado de trabalho? Talvez abrir o seu próprio consultório seria a melhor alternativa ou não? Veja, eu tenho uma tese, né? Essa minha tese é uma tese de vida que muitas vezes a gente não consegue incorporar essa tese no dia a dia das organizações, enfim. Mas é uma tese de vida que eu já tenho há muito tempo atrás. E eu dizia muito isso na universidade quando eu iniciei os meus primeiros passos, né? Muitas pessoas pensam que eu já entrei na universidade e já comecei a fazer administração e já tinha tudo muito bem definido. Não tinha. Eu era um jovem como outro qualquer e entrei numa universidade que eu não queria, que não estava apaixonado por aquilo. Ah, ponto. Meu pai entrou numa faculdade de engenharia, era engenharia Industrial. Engenharia industrial. Todo mundo pensa que meu pai já entrou na administração. E não era. Ele viu, olhou aquilo e não gosto. Prefiro o seu pai, eu lembro até que você falou, o seu pai, meu Deus, para que você vai trocar? Mas só que você ia continuar fazendo aquilo, aí ele pode continuar. Então, o que acontece? É isso mesmo, Luane. Eu estava fazendo algo que era bacana para as pessoas, inclusive numa universidade muito legal, Unicamp, né? Mas não para você. Mas eu não estava apaixonado. Por quê? Porque eu sempre tive um olhar assim que eu queria trabalhar para o mercado. Eu queria entender o mercado. E quando eu me via na engenharia, eu me via olhando para processos, olhando para matemática, para números, olhando para cálculos de treliças, enfim. E isso encanta muitas pessoas. Mas eu olhava o mercado, eu tentava ver 4 pilares que eu queria muito entender um pouco melhor. Por exemplo, eu queria entender um pouco melhor sobre gestão de pessoas, sobre como trabalhar com pessoas, sobre como liderar pessoas, a potência que tem quando você consegue pegar valores, pegar forças, pegar entendimentos, inteligências de pessoas e transformar isso em resultado. E eu olhava isso e falava, um dia, talvez eu entre nessa área. O segundo pilar que eu sempre olhava muito era a questão do marketing. Puxa vida, eu olhava uma marca na prateleira, por exemplo, Coca-Cola. A Coca-Cola custava 3 vezes mais do que o segundo colocado e vendia 3 vezes mais do que o segundo colocado. Ou seja, a Coca-Cola ela construiu uma marca que, por mais que as pessoas não quisessem dizer eu gosto dessa marca, as pessoas respeitavam e ela gerava valor. Então eu falava, puxa, o marketing é algo que pega alguma coisa e gera valor. E eu falava, eu vou estudar um pouco disso. E um outro ponto muito importante é a questão da qualidade, dos processos. E eu falava, puxa vida, eu hoje trabalho na Singer, eu era executivo da Singer e trabalhava na Singer, olhava os processos e falava, puxa, como dá para melhorar isso? Quanta qualidade dá para extrair desse processo? E o último pilar que eu sempre olhava e falava, isso aqui está em tudo. Isso aqui é igual H2O, né? Está em tudo. Está no nosso corpo, está na atmosfera, está em tudo, que é a gestão financeira. Então, com base nesses 4 pilares, eu falei, bom, eu acho que o meu caminho é para o mercado. E aí eu encontrei na administração uma alternativa para usar esses 4 pilares. Então, se a gente for parar para pensar hoje, o profissional da saúde talvez seja o profissional que menos vê isso dentro de uma graduação, né? Não, tem algumas... Peço até desculpa, pai, mas tem algumas universidades que não colocam, infelizmente é verdade, que não colocam dentro
do curso. Da grade, né? Da grade. E aí fica algo complicado. Por quê? Porque ele é excelente, a mão dele é excelente. Tecnicamente. E aí, quando passa, abre um consultório, o pai faz de tudo para abrir um consultório lindo para o filho. Como vai para frente esse consultório se não sabe? Então, Luane, na realidade, o que acontece? Eu daria um passo antes das universidades. Se você for, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, se você for na China, na Coreia, onde o nível educacional é altíssimo, Sim. você vai ver que existe a base da educação fundamental, da educação do ensino médio. Antes de chegar na universidade, esses jovens eles já têm um contato muito forte com questões relacionadas à socialização, que tem a ver com relação de pessoas. Sim. Eles têm uma força muito grande na área financeira. Eles já sabem como organizar suas finanças. Eles têm, inclusive, uma educação voltada para a gestão financeira. Inclusive, eles têm uma educação voltada para sustentabilidade ambiental. Então, assim, o que está faltando não é só nas universidades. Claro que algumas instituições de ensino poderiam reforçar isso, mas o ensino, a educação como um todo, ela precisava dar essa base. E essa é a minha tese. Do país. E essa é a minha tese. Todas as instituições, sejam elas de nível básico, ensino médio ou ensino superior, deveria ter uma força maior nesses 4 pilares, que eu acho que isso iria ajudar muito. Porque o profissional, como a Luane estava dizendo, com muita assertividade, o profissional ele é um ótimo profissional técnico. Mas aí quando ele vai para o mercado estruturar o empreendimento dele, o sonho dele, pronto. Faltam competências, faltam inteligências, porque eu chamo de inteligência, por exemplo, inteligência relacional, é você se relacionar com pessoas. Inteligência emocional, inteligência financeira. Então, quando essas inteligências elas não estão completas, o que nós temos? Nós temos um profissional extremamente ótimo tecnicamente, mas que ele não consegue dar vazão em tudo isso. Sim. Imagina o brasileiro com a capacidade e inteligência que ele tem, se ele pudesse, desde cedo em escola, aprender sobre vendas, aprender sobre gestão das suas emoções, aprender sobre relacionamentos em si com as pessoas, como não seria o nosso Brasil, com as cabeças incríveis que nós temos em atuação, e se elas tivessem todo esse conhecimento já desde uma base bem consolidada, lá na sua infância e tal, imagina como seria... Olha como é interessante isso que você está dizendo. A Finlândia, ela avançou muito. Eu sou um curioso de conhecimentos universais, tá? Eu gosto de conhecer um pouco sobre tudo que está acontecendo aí. Até a cadeia da Finlândia é maravilhosa. Não, é porque existe, né, Luane, o quê? Uma preocupação com o ser como um todo. Exatamente. A Finlândia, o que ela fez? Ela avançou muito na educação. A educação da Finlândia, ali daquela área nórdica, é extremamente forte e avançou muito. E eles estavam muito focados em tecnologia. O que aconteceu agora, está acontecendo agora? Eles estão dando um passo atrás. E estão fazendo com que as crianças comecem a fazer aquilo que as crianças faziam há décadas atrás, brincar, socializar. Eles entenderam que esse, vamos dizer assim, esse alavancamento muito forte da tecnologia estava transformando seres humanos em robôs que perderam potencial de socialização e emocional. E precisava de um retrocesso. Um passo atrás, né? Para as crianças ser criança. É. Não, tanto que quando eu vou dar uma aula sobre gerenciamento mesmo, sobre finanças, eu sempre falo, quem quiser atrapalhar a aula, pode sair. Quem quiser, quem achar que isso é besteira, pode sair.
Porque o que eu vou dar aqui para vocês é como vender, é como abrir. Aí eu falo, o que for que seja. E vocês conseguirem ganhar dinheiro. É. Porque tem muita gente, pai. Muita, né, Thiago? Muita gente. Tem aluno meu que... besteira. Não preciso disso. Pelo amor de Deus, eu sei vender. Agora, tem aluno que pega papel e caneta e começa. Anotar as informações. E começa a anotar. E começa a colocar tudo o que eu falei no negócio. Então. E aí a gente começa a ver a mudança. E nos outros dias, né? Nos outros dias, professora, é verdade. Mudou muito. Eu tava perdendo muito dinheiro e eu não sabia. Puxando para esse ponto, né? Quer falar alguma coisa? Não. Puxando para esse ponto, o que o Teixeira até colocou aí como colocação, né? Quando a gente pensa nisso tudo, a gente vê que o problema é muito mais sério do que a gente imagina, né? Talvez a gente pare e tenha uma análise para ver uma questão cultural mesmo, né? Porque as nossas famílias, elas não têm esse entendimento. Se a gente for parar para pensar, o modelo educacional, talvez, desde a base, né? Que a gente tenha seguindo, isso aí talvez sejam pontos para serem pensados e reformulados ao longo da vida, porque é engraçado, né? Hoje a gente vive na era digital. É tudo digital. Você falou aí da Finlândia, que é um país que tem muitas tecnologias, e o Brasil também é um país que se destaca, né? O Brasil é um país hoje que produz muita coisa no digital. Inclusive o Pix foi uma das coisas feitas aí que revolucionou a forma de trabalhar com dinheiro, digitalizar o dinheiro. Hoje em dia ninguém mais tem o dinheiro ali em espécie, é muito difícil, né? Mas eu ouço muito nessas mídias, né, que falam de marketing digital. Hoje você tem que estar posicionado nas redes sociais, não é isso? E aí uma coisa que muito se fala é que pessoa se relaciona com pessoa. Né? Empresa, Instagrams das empresas, elas têm que ter uma personificação por trás disso. Magalu. A gente traz exemplos, né? A Magazine Luiza criou um avatar, uma pessoa, né? A Magalu. Então, Bia do Banco do Brasil. Então a gente acaba tendo um digital que traz para a humanidade. E talvez é isso que as pessoas que desenvolvem essas tecnologias... Que né, é o metaverso. Elas né? entendem. Aí já entra numa viagem grande, né? Que já é o metaverso. Mas o ser humano, ele nunca vai deixar de ser humano, né? Então, ser humano. Então, eu acho que a gente precisa não avançar muito, porque é o que você disse, é uma loucura, é uma viagem, né? O metaverso. Mas é algo que a gente vai precisar entender e fazer uma escolha. Porque o metaverso é bem o que se desenha, é um cenário muito estranho aí pela frente. Porque o metaverso você colocou um óculos, você vai viver no seu mundo. É claro que tem algumas coisas interessantes. Cria um avatar. Você vai criar o seu avatar. É claro que tem algumas coisas, eu tenho estudado muito sobre metaverso, tem algumas coisas legais que a gente pode utilizar no business. E eu acho que na própria saúde, né? Na saúde, mas só que é preciso, né, a gente ter sempre essa clareza que assim como a overdose de informação ela faz mal às pessoas em alguns momentos ela precisa abdicar de um celular, abdicar da tecnologia, fazer um resgate da humanização, bater papo. Fazer um detox. Eu não conseguia lembrar essa... Fazer um detox. Fazer um detox, Luane. Eu não conseguia lembrar essa frase. Então, o metaverso, ele vem mais um convite para que as pessoas entrem numa jornada de muita cautela. Eu estava assistindo uma palestra de Miguel Nicoleles. Se vocês ouvirem, ele é um neurocirurgião, o mais importante neurocirurgião brasileiro. Ele tem um estudo aí que se vingar, ele deve ganhar um Nobel de saúde, né? Um médico.
E o Miguel, né, Nicoleles, ele colocava a preocupação com o metaverso, né? A preocupação, assim, a gente precisa entender que corre o risco em alguns momentos das pessoas ficarem nos seus quartos vivendo um seu mundo, um mundo diferente, um mundo totalmente diferente. Porque o mundo nosso é muito... Muita gente já vive assim, pai. E o nosso mundo ele é muito chato. O nosso mundo a gente tem que acordar cedo, o nosso mundo a gente tem que trabalhar, o nosso mundo a gente tem que ouvir não, o nosso mundo a gente tira nota ruim. O metaverso não, o metaverso você vai lá e cria um avatar e vive naquele mundo. Então assim, por que eu fiz esse parênteses aqui? Porque a gente realmente vai precisar de entender toda essa tecnologia e fazer um filtro, fazer um detox, como a Luane disse, e ver o que eu posso utilizar disso e o que de verdade isso me favorece. Como você falou, o Pix. O Pix foi legal demais, uma solução muito legal. O WhatsApp. O WhatsApp é uma solução legal, tá certo? Mas existe aí um E/, que eu gosto muito de dizer, um E/, toda vez que eu coloco X/, eu faço uma equação matemática, né, a somatória das variáveis dividido pelo número de variáveis e eu encontro uma média. Então a gente vai precisar encontrar em um equilíbrio uma média onde a gente utiliza o digital, até mesmo o marketing digital, até mesmo o marketing pessoal, e onde eu vou voltar para a minha humanização. A gente precisa fazer uma reflexão muito bacana sobre isso. E aí você puxou um ponto que eu vou puxar a bola aqui para a Luane, né? Fazer o gol. Quando a gente fala de marketing pessoal, né? Hoje a gente vive no mundo onde as pessoas vivem em comparações, né? Comparando, sempre o jardim do outro está melhor do que o meu. E aí, isso traz muitos problemas para a humanidade, né? Porque nem tudo é um mar de rosas. E dentro desse meio social, né? Dentro desse meio social, a gente sabe da importância que é você se apresentar para a sociedade de uma maneira, e aí quebrou-se alguns paradigmas em relação a isso. Hoje, puxando aqui para o nosso tema, os profissionais da saúde hoje, eles não são mais vistos, né, dentro de um padrão. Que antes você via o cirurgião dentista da cidade, era aquele que vestia todo de branco, né? Era ele e o açougueiro, os dois eram todo de branco, tudo certinho, até o cinto era branco, né? E hoje você já vê que existem profissionais que colocam a cultura dele, né? Eu tenho amigos que você olha assim e você vê, pô, olha a diferença, né? Olha a quebra de padrões. Mas o que eu acho interessante é que todos eles vendem uma imagem, né? Existe uma imagem e volta naquele ponto, a identificação, porque você vai se identificar com aquela pessoa. E aí eu queria trazer esse ponto que você fala muito bem nas suas aulas e nas suas palestras, que é sobre essa aparência, né? Essa importância com a nossa aparência, os cuidados que deve ter, mas também sem ficar preso, né, a esses modelos, a esses padrões, e também tentar criar a sua identidade, porque todos nós temos uma essência. A gente não pode se apegar apenas a marcas, né? A gente tem que criar a nossa marca. Perfeito. Quando a gente vai falar de marketing pessoal, a gente fala também de capital visual. O que é isso? O capital visual, eu sempre falo para os meus alunos que a nossa mente, ela é formada desde quando a gente é bebezinho até hoje. Quando a gente bate o olho, por exemplo, em um dentista que tá todo mal arrumado, a gente fica um pouco... Opa, será que ele é realmente bom? Por que isso? Isso é um pré-conceito. O próprio nome preconceito já fala. Pré é o quê? Antes. Um conceito que a gente tem antes. Quando a gente está dentro da área da saúde, vou falar da área da saúde. Por quê? Porque depois eu vou falar de algumas outras áreas.
Perfeito. Quando a gente fala da área da saúde, infelizmente, muitas pessoas não conseguem enxergar nós, dentistas, médicos, vestidos com a calça rasgada, com uma blusa toda. Eles preferem o quê? Saúde é algo muito importante. Eles preferem olhar, olha só como ele está bem vestido. Se ele está bem vestido, significa que ele... Gente, novamente, eu sempre falo, em toda vez que eu vou falar isso, se desconstruam. Eu não estou falando que é certo e errado, tá? Mas é um modelo mental. É um modelo mental. Você está dizendo que é um modelo mental. É a nossa mente que... Avalia através de um modelo mental. A nossa mente, pai, ela cresceu vendo isso. Então, quando você está assistindo o Jornal Nacional e aí vê um cara todo estranho, você olha e fala, meu Deus, eu tenho medo. Agora, quando vê alguém muito bem vestido, que fala muito bem, capital visual não é apenas mostrar que você tá bem vestido. Você tem que saber falar, se expressar e mostrar para aquela pessoa que aquela pessoa pode confiar em você. E aí, viu, Luane, tem só um detalhe e você sabe disso, né? Que muitas vezes as pessoas, os profissionais, é um cuidado. A gente tem que sempre ter um cuidado. Porque tem pessoas que acabam se aproveitando dessa inteligência e acaba se vestindo de forma maravilhosa e acaba criando uma credibilidade no mercado, no meio, mas ela está simplesmente fazendo um teatro. E isso é muito perigoso, né? É claro que existe uma máxima. Se você vai num supermercado comprar um produto e aquele produto tem algum tipo de rasura na embalagem, você não vai pegar aquele produto. Você vai lá procurar um outro produto e pegar aquele produto que está em condições bacanas, perfeitas. Então, é muito importante, né, a gente saber, a Luane até colocou algumas coisas aqui muito legais em relação ao marketing pessoal, né? Claro que o vestuário é muito importante, você até passa uma imagem bacana, você vai num hospital e vê um médico ali, bem direitinho, vestido, sem excesso, com um jaleco bem em ordem, limpinho. Você às vezes, não é nem tão bom quanto o outro. Mas você passou o quê? Credibilidade para você. E eu sempre falo, né, nas minhas aulas, pessoal, por favor, não levantem, professora preconceituosa. Por favor, não façam isso. Eu tô falando o que realmente a nossa cabeça... É o que você disse. É um modelo mental. É um modelo mental. Não tem como. Hoje tá mudando. A gente vê que hoje, né, as pessoas, mesmo que elas tenham uma profissão um pouco mais séria, uma profissão mais formal, ela já começa agir, se vestir um pouco mais descontraído, até porque o jovem hoje aceita mais isso, né? Então essa performance está até mudando um pouco. Eu acho bacana isso. E agora, como eu falei antes, né? E como eu falei antes, eu vou falar de diversas formas de se vestir. Porque, assim, na saúde você tem que ter um pouco mais, né? A mulher não muito decotada, tem um vestuário. Agora, se você for na Chili Beans, por exemplo, que é aquela loja de óculos que é super divertida,
que os óculos são muito Ou divertidos. seja, Os vendedores, eles estão com a calça toda rasgada, todo tatuado, uma blusa toda legal, entendeu? ou seja, para cada Cada cenário, Exatamente. para cada profissão, a gente acaba tendo vamos dizer assim, um vestuário. É o que a Luane disse, sabe? A gente tem que tomar cuidado com a questão do preconceito. Mas sim, existe alguns modelos mentais que ajudam a gente. Por exemplo, ela disse, eu vou para uma loja um pouco mais descontraída, mais descolada. Legal. É até estranho, né, pai? É. Se eu for pra uma loja toda descontraída e todo mundo Pessoa um pouco mais formal, né? Fica- eu acho que o que é- formal, né? Acho que o que é bacana a gente ver é que não existe padrões, né? Hoje, na nossa sociedade, não existe Exatamente. padrões. Existe, no caso, por exemplo, profissões. Eu acho que vai até além, né? Porque assim, quando você fala profissões hoje, você abre um leque muito grande, né? Então, quando a gente vê assim, eu acho que o que é importante você ver é qual nicho de paciente ou de cliente você vai atender, Ó, né? Porque eu acho que muitos- hoje se a gente for avaliar, aquele padrão de vestir tudo branco já não existe mais. Não, né? apenas nas escolas, né? Apenas Que aí na realidade você não pode também abrir muito isso. espaço porque você está formando, você está Perfeito. criando base ali para o profissional. Então, numa escola, numa faculdade, tem que ter essas regras para que, no final, o profissional tenha a maturidade para entender aonde que ele pode criar o padrão do negócio dele, né? Existe Perfeito. hoje, se fala muito, né? Que a gente tem que entender a nossa persona, Isso. né? Sim. Então, a persona, quando uma empresa, um empresário, ele faz lá um planejamento de entendimento da persona dele, ou seja, quem é a pessoa que ele vai atender com mais frequência, que tem um maior índice de frequência de O que atendimento, ele quer passar também, e né? é com essa persona que ela tem que construir, vamos dizer assim, Esse elo, né? essa comunicação. Identificação. Isso. A pessoa vai tratar, por exemplo, pessoas um pouco mais de idade, ela precisa Sim. ter vamos dizer assim, um comportamento diferenciado, né? Porque essas pessoas, elas têm alguns modelos mentais diferentes dos mais jovens. Isso. E aqui é o que a Luane disse, né? O grande barato do podcast, eu acho, é quando a gente consegue dar vazão numa série de assuntos sem ter protocolos muito rígidos, né? E a gente consegue fazer e levar uma reflexão para as pessoas. Né? Flui. E meu pai falou algo perfeito. Da questão da persona. Eu, por exemplo, pesquisei, e eu sempre falo para meus alunos, eu pesquisei com estilo de roupa para ir no podcast. Por quê? Porque eu todo momento, qualquer lugar que eu vou, eu quero estar de acordo com o lugar. Entendeu? E isso, não é difícil. Não, eu sempre explico para meus alunos, não é difícil. Só jogar no Google. Como ir para o podcast? Como atender? Ir me vestir para atender? Pronto. Você consegue ver lá uma imagem e uma coisa muito bacana, Luane, que nos últimos anos eu tenho entendido, né? O grande barato, Teixeira, é quando a gente entende que a gente não sabe, né? Aí a gente vai lá na filosofia e entende porque Sócrates, né? Falava, só sei que nada sei, o tão pouco que sei. E quanto mais a pessoa sabe, mais ela entende que não sabe quase nada. Perfeito. E nos últimos anos eu tenho visto uns negócios muito legais, né? Uns aprendizados muito bacana. E qual é o grande risco da gente? É querer ser certo ou estar errado. Não. O desafio é assertividade. Como você disse, se você tem dúvida, qual é o vestuário
adequado para aquele ambiente que eu vou. Não tem Isso, problema. dá uma pesquisada, Não tem dá uma problema. olhadinha, dá uma estudada. Pelo menos aumenta a chance estatística de você acertar o alvo. Esse é o grande barato, a assertividade. E isso vale para tudo. Vale para o marketing pessoal, vale para o nosso convívio com as pessoas. Não dá para a gente acertar todas. A gente, em alguns momentos... Porque nesse exato Sim, momento sim, que tem sim. várias pessoas assistindo esse podcast, Sim. algumas pessoas não estão concordando com o que eu estou falando. Isso é normal, tá tudo Sim. certo. Foi. Agora, a gente precisa ter padrões de assertividade. Sim. Tentar acertar um pouco mais do que erra, né? Eu acho que a todo momento a gente está em construção. Né? Exato. Eu acho que quando a gente para e acha que sabe de tudo, ou quando a gente para e diz que está tudo perfeito, talvez esse é o momento do ócio absoluto e a gente chega no estado que não vale mais a pena continuar essa jornada. Mas eu gosto muito da teoria que fala sobre modelagem complexa, né? Que é aquela que você está a todo momento se aperfeiçoando. Então hoje eu posso me espelhar em várias pessoas. A gente tem na nossa sociedade, né, várias pessoas que podem servir de exemplo. Poxa, eu vou copiar ali o que o seu Luiz faz muito bem. Eu vou copiar ali o que a Luane faz muito bem. Eu vou copiar ali o que o Teixeira faz muito bem. E eu junto tudo isso no apanhado e crio a minha persona, né? Eu crio a pessoa que eu quero me tornar. E a gente fala até em quadro dos sonhos, né? Aí eu quero ser essa pessoa. E aí você vai se modelando. Claro, não é copiando ao ponto de dizer, você é uma cópia idêntica a tal pessoa. Não é isso. Mas você vai pegando os pontos positivos que aquela pessoa coloca no seu dia a dia ou nas suas práticas que você consegue personificar. Agora, para isso, você falou de um detalhe importante. Você estava falando como que um profissional da área da saúde pode se posicionar nesse mercado tão complexo. Um mercado tão, como diz Zygmunt Bauman, tão líquido, né? Então, eu não diria só o profissional da área da saúde, apesar que eu tenho um carinho muito grande para a área da saúde, porque o mundo do trabalho, ele tem um desenho muito formatado para a área da saúde. O mundo do trabalho, quando eu falo Fórum Mundial do Trabalho, que inclusive aconteceu recentemente em Davos, ele mostra que a área da saúde, assim como a área da tecnologia, a área digital, enfim, outras áreas, elas vão ter um crescimento muito perene, né? Mas é preciso sim que o profissional da área da saúde ele tenha uma visão um pouco mais ampla, que ele tenha um conhecimento técnico, isso é legal, seja ele médico, fisioterapeuta, cirurgião dentista, ou biomédico, ou enfim, educador físico, qualquer profissional, enfermeiro, qualquer profissional da área da saúde, ele tem um conhecimento técnico, bingo. E é preciso que ele faça o quê com esse conhecimento técnico? Que ele aprimore. Não só fazendo cursos na área da saúde, mas também aprimore em outras áreas, na área da psicologia, na área da sociologia, na área enfim, da filosofia. Todas as áreas vai aprimorando esse profissional. Tem que ter a questão da gestão financeira e ele precisa fazer curso se ele não teve essa base, Luane. Ia falar minha filha, né? Se ele não tem essa base, não teve essa base sólida, ele pode aprender. E isso é o grande barato. Sim. Outro ponto, a área do marketing. O marketing é muito amplo. O marketing hoje, né, a gente fala os 4 P's do marketing, mas o marketing é muito mais amplo que isso, né? Sim. A gente está falando, a Luane que estuda bastante isso, a questão do marketing pessoal, é uma linha. Nós estamos falando agora do funil de vendas, entender muito bem o que é o funil de vendas, compreender como funciona isso, é um diferencial competitivo. A gente fala muito hoje do marketing digital, a gente fala hoje das redes sociais, enfim, poderia citar várias estratégias de marketing, vários caminhos, mas o profissional da área da saúde também precisa estruturar, porque como a Luane disse lá atrás, ele sai um profissional cirurgião dentista ou um profissional enfermeiro, só que ele vai abrir o consultório dele, né?
Vai. E uma coisa que foi dita é a tecnologia, ela tá crescendo. Ela tá crescendo, 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 crescendo. E eu vou dar um exemplo aqui muito simples. O próprio Jonas. A área dele, né? A área dele. Verdade. A área dele. Caramba, ele pega um scanner digital, escaneia. Esse scanner, ele é bem mais tranquilo, não tem tanto, né, ânsia. Escaneia, o paciente tá no computador dele. Ele consegue ver, ele consegue girar, ele fica girando o paciente assim, ó. Ele consegue girar, ele consegue ver, ele consegue ter o paciente completo no computador. Mas o que acontece, Luane, com isso? Olha quantas coisas bacanas. O Jonas, que está se especializando, né? Vai ser o primeiro mestre aí na área digital da nossa região, do Nordeste, né? É, do Ceará. Né? Do Ceará, né? Tem um colega, o Gustavo, né? Talvez vá assistir esse podcast. O Legal. Gustavo é lá de Natal. Também um colega. E tem também abraço, o Rafael Gustavo. Gama. Rafael Gama tá lá em Cícero Dantas. Acho que é Bahia. Abraço, Rafael, Bahia? também. Eu acho que é Bahia. Então, para vocês verem como é legal isso, como é bacana, né? A odontologia digital que a Luane estava falando, toda essa modelagem digital faz com que a cirurgia seja menos evasiva, menos Bem impactante, menos, né? Faz com que o Previsão. tempo de recuperação, se eu estiver errado, né? Eu fico pensando isso, Sim. o tempo de recuperação do paciente deve ganhar muito tempo nisso. A assertividade do cirurgião dentista deve ser muito grande. Então veja como a tecnologia ajuda a gente, né? Não, é sem dúvidas. Eu costumo falar que o digital está presente em tudo, né? No marketing também e na nossa área da odontologia também. E tá crescendo cada vez mais na odontologia. E aqui a gente vai ter a oportunidade de conversar depois em outros episódios sobre o assunto, mas sem dúvidas a tecnologia ela vem para trazer mais previsibilidade, mais segurança, tanto para o paciente, mas também para como para o o cirurgião profissional. dentista. Porque sem dúvidas Sim. você aumenta as suas chances de assertividade, né? Sim. E eu acho que um ponto interessante do tema que a gente está abordando hoje, que é o marketing em saúde e os seus desafios, e eu acho que o que o senhor falou em relação ao conhecimento contínuo, isso é importantíssimo. Porque o profissional ele sai tecnicamente habilitado para trabalhar, mas a gente sabe que os desafios, a depender da região que ele atua, que ele trabalha, eles vão ser específicos. Né? Então, você comparar hoje São Paulo, que é o estado que tem mais dentista, com certeza a competição é bem mais agressiva, quando comparado com outros estados que tem poucos, mas em contrapartida, os desafios eles continuam sendo os mesmos. Né? Uma coisa extremamente importante em relação ao marketing, eu citava algumas áreas do marketing, e uma área do marketing que é a área mais vamos dizer assim, relevante, é o planejamento estratégico de marketing. Ou seja, é você conhecer o seu produto, Sim. É você conhecer o seu cliente, é você conhecer o mercado que você está inserido, é você conhecer o que é valor para o seu cliente, é você conhecer o que é precificação, é você conhecer como comunicar o seu produto para o cliente. Então, o profissional da área da saúde ou da área da odontologia, ele não basta que ele seja um excelente técnico, ele precisa também navegar esses oceanos que eu acabei de dizer, precisa entrar nessas esteiras que eu disse e buscar um pouco mais de conhecimento. Isso é extremamente relevante. Hoje tá melhorando, hoje, assim, sendo professora, né? Atualmente, sendo professora, eu posso falar que hoje tá melhorando. Hoje está melhorando esse ensino de administração, ensino de marketing, finanças, né? Finanças, Até marketing pessoal, como eu falei, e até realmente de questão de vestimenta.
Então, às vezes, não apenas no curso, mas em cursos técnicos, entendeu? Luane, um detalhe muito importante, Tá melhorando. Teixeira, meu xará de sobrenome, poderia ser o nome desse podcast aqui de 3T. Né? O episódio 3T, viu? 3T, inspiração. Episódio 3T podcast. 3T. Então, o que acontece? As pessoas, elas tendem, e a Luane já deve ter dito muito isso em sala de aula, né? As pessoas tendem, muitas vezes, a entender que o marketing pessoal é simplesmente o vestuário. Não. Essa é uma parte, é uma aresta. A mais importante, eu não sei, eu tenho dúvidas. Mas o conteúdo também do profissional, o como esse profissional trabalha o seu conhecimento, quão relevante se torna o conhecimento. É gostoso quando você conversa com um profissional de qualquer área e, de repente, né, eu chego às vezes para dar uma entrevista no rádio, é muito bacana, porque eu vou lá, o radialista até conversa comigo, Luiz, serão só 10, 12 minutos, acabo falando 45 minutos, 1 hora, porque as pessoas acabam entrando num assunto tão bacana e a gente acaba conduzindo um papo legal. Então, o conteúdo, o vestuário, o conteúdo e também é preciso que o profissional, dentro do marketing pessoal, ele encontre, de verdade, qual é o segmento que ele quer ser diferente. Porque ser igual é fácil, né? Agora, encontrar um segmento onde você consegue ser diferente, as pessoas conseguem te ver como diferenciado, esse é o grande barato. Tem até um cara que eu sigo na internet, chama Pedro Superti. Eu acho que o Teixeira deva conhecer. Ele fala da teoria das ovelhas negras, né? Que é justamente esse marketing de diferenciação que, diante de um cenário, né, que aí entra aquela questão do oceano azul, o desafio é você criar esse oceano azul dentro das diversas profissões. Então, hoje, você se diferenciar no mercado de trabalho é um grande desafio, seja a profissão que for, porque você precisa entrar em outras searas, como você falou muito bem. Você precisa entender de gestão, você precisa entender de marketing, você precisa entender de posicionamento, e não é ser só bom tecnicamente, isso é obrigação. Para você se manter no mercado, você precisa entender de alguma coisa, não adianta nada. Eu me vestir muito bem, eu tenho uma baita estrutura de gestão, de marketing, e no final das contas eu só faço coisa errada dentro do meu consultório, dentro da minha empresa. Isso não vai ser sustentável, né? E outro ponto, já passo a palavra para você, Luane. Outro ponto que você falou que eu achei muito interessante, né? Às vezes a gente precisa criar, conhecer, estruturar, trilhar um modelo de alguém que a gente possa ter lá algumas, vamos dizer assim, algumas linhas de seguir, de ser um seguidor. Mas é muito importante também que a gente tenha a nossa originalidade. Eu gosto muito do Sérgio Sacani. O Sérgio Sacani, ele é um cara que é astrônomo, na realidade ele é geofísico, e o cara fala de matemática quântica, o cara fala de estrelas, de trilhões de galáxias que existem. Rapaz, é um assunto muito, muito chato. Mas o cara fala de um jeito que ele se tornou... Não tem perigo de um podcast dele não ter 1 milhão de visualizações. Não tem perigo. Qualquer podcast que ele faz dá 1 milhão de visualizações. Por que é tão legal, né? E ele usa muito essa palavra, legal. Por que é tão legal? Ele faz o que Porque ele ama. ele faz de forma original. É o jeito dele. É o jeito dele, né? É o jeito Luane de ser, né? Eu costumo falar isso também. Não, eu acho que, assim, uma das coisas mais difíceis de você conseguir fazer é você conseguir trabalhar, ou então não só trabalhar, mas viver do que você ama. Às vezes eu tô no Instagram mexendo, e aí um aluno meu chega: professora, eu tenho uma palestra para dar, a senhora poderia só dar uma olhadinha na foto que eu vou mandar? Ou então, professora, esse tipo de coisa que vem até a mim,
eu fico muito feliz, muito feliz. E Porque- esse, em alguns momentos, é o melhor pagamento não financeiro que nós temos, né? Exatamente. Teve um aluno meu que esse aluno que ele rabiscava tudo, e enquanto eu estava dando aula de finanças, ele estava rabiscando. E ele rabiscava, e coçava a cabeça, e rabiscava mais. Aí eu parei assim quando deu um... O que foi? Professora, acho que eu tô perdendo dinheiro. Por quê? Vem cá, vamos, senta aqui. Sentei com ele, eu disse, você tá perdendo dinheiro. Comecei a ajudar ele, eu disse, faz assim, assado. Tá. A partir de amanhã eu vou começar a fazer. Aí do outro dia ele começou a fazer. No outro mês, ele chegou, professora, comecei a ter lucro. É o aprendizado, né? Foi o pouquinho, ele aprendizado. falou, foi pouquinho, eu só lembrei do meu pai. Foi pouquinho, mas eu comecei É o a ter aprendizado. lucro. Isso é muito legal. Quando a gente chega na arena do conhecimento, é muito legal. É quase uma eureka, né? Quando estava lá Isaac Newton embaixo da árvore e de repente cai a maçã, dizem as lendas que foi desse jeito, né? E naquele momento ele viu e entendeu a gravidade, o efeito da gravidade, que hoje, inclusive, é um dos efeitos mais severos que existe, né, no nosso planeta, a gravidade. E é por isso que a gente fica velho, é por isso que a gente luta tanto para andar. E ele, quando ele viu aquilo, ele falou, puxa, descobri aquilo que realmente eu estava buscando. E esse é o grande barato quando a gente aprende alguma coisa. Essa ideia de constante aprendizado, ela tem que estar intrínseca naquele que quer se sobressair, principalmente no mercado competitivo, né? Que é o do Brasil, que a gente falou hoje no começo do nosso podcast, que o Brasil é o país que tem mais cirurgiões dentistas habilitados aí a trabalhar. Mas mesmo assim continua formando bons profissionais, mesmo assim nós temos bons profissionais se destacando no mercado, ganhando muito bem, se posicionando muito bem e sendo reconhecido. Ou seja, continua tendo espaço, continua tendo mercado para aquele que se destaca, para aquele que entende que ele não precisa ser só bom tecnicamente, que acaba se tornando uma obrigação, como a gente falou, mas vai muito mais além, quando ele começa a entender que ele precisa se desafiar. Ele precisa entender que ele tem que fazer os cálculos para, de fato, ele saber se ele está ganhando, aquela ideia, né, de hora clínica, quanto que eu vou cobrar num procedimento X, porque aí você coloca na ponta do lápis e você entende sobre lucros, sobre receitas, sobre custo fixo, custo variável, que são coisas que tá dentro da administração, né? E a Luane começou a colocar uma coisa muito legal aqui, né, quando ela dava o exemplo do estudante que ali para e fica olhando e vai rascunhando e começa a encontrar uma jornada de conhecimento muito bacana. E aí eu faço sempre um adendo aqui. O profissional, quando ele se forma, eu gosto sempre de fazer essa pausa. O profissional, quando ele se forma, não é que ele está pronto. Ele está habilitado para começar a jornada, né? Olha o que eu disse, a diferença, presta atenção, né? A palavra tem É a igual força... a habilitação de carro, né, pai? Exato. Você tá habilitado, não Isso. significa que você é o Tá Schumacher. Não, eu disse a expressão tá pronto. A gente nunca vai estar pronto. A gente está habilitado, Sim. mas nós precisamos continuar num processo de aprendizado, de prática, ou de prática, né? Que tem a ver a mesma coisa. E conhecimento continuado. E diversos conhecimentos. Não dá para a gente ficar amarrado. Não, eu me formei em administração, eu só vou estudar administração. Não. Em alguns momentos eu tenho que saber um pouquinho mais sobre a janela de Johari, que fala da psicologia. Em alguns momentos eu tenho que entender um pouquinho mais sobre como funciona, né, a macroeconomia,
que é tão gostoso, dá até gosto de estudar, em alguns momentos eu preciso saber como que funciona um pouco a filosofia, como pensava os grandes oradores, né? E a oratória é um dos quesitos relevantes do marketing pessoal, e Santo Agostinho de Hipona era um dos maiores oradores, e por isso que eu sou apaixonado por Santo Agostinho. Então, tudo isso são conhecimentos que eu chamo de conhecimentos transversais, ou seja, conhecimento que não está diretamente ligado ao seu modus operandi do dia de trabalho, mas são conhecimentos extremamente relevantes para que você possa dar um upgrade na sua carreira. Se encaixa bem até na frase até polêmica que o professor Oswaldo Scopin, né, um grande cirurgião dentista lá de São Paulo, eles têm inclusive um podcast que eles chama Alma de Dentista. E o Scopin, ele falou que o dentista, depois de 4 ou 5 anos, né, que é o tempo da graduação, ele é técnico. Né? Não técnico comparado aos técnicos em prótese, né? Não é isso. Mas ele é um tecnista. Ele não está pronto para o mercado de trabalho, ele não está pronto para ser o melhor. Ele precisa continuar se aperfeiçoando. E teve algo que o meu pai falou agora que eu achei muito legal. Você está habilitado. E quando você está habilitado, você não acabou ali. Não acabou ali. Novamente, o start. É o start. Exatamente. Não é o finish. Volto para os meus alunos. Agora, vocês vão estudar cada vez mais. Mas, uma coisa que eu sempre falo. Não tá feliz na sua profissão? Não tá feliz na sua profissão? Recomeça, né? Recomeça. Ah, professora, eu tenho 56 anos. Não tô feliz, mas só que recomeça. E aí eu comecei a perceber isso na minha profissão e aí mas 27 anos... Pô, 27 anos eu tô muito nova. Exatamente. Eu tô muito nova, então o que eu fiz? Eu amava, ainda amo a odontologia. Gosto pra caramba. Então o que eu fiz? Eu juntei, vou fazer um curso. Outros conhecimentos afins. Conhecimentos transversais. Vou fazer um curso que fala exatamente sobre postura de se vestir, que tem a ver com estética, né? Que o dentista tem muito a ver com isso. Exatamente. Que fala sobre moda, mas não apenas moda, mas realmente moda voltada para todas as profissões. E eu comecei a perceber que eu fiquei muito mais feliz. Pra você ver uma coisa muito legal, né? A sua mãe, a Eliane, ela tá muito feliz. Por quê? Ela tá fazendo libras, né? E aí, por que eu vou dar esse break aqui para abrir esse parênteses? O que acontece? Se a gente não consegue ou não está conseguindo encontrar a missão, não está conseguindo encontrar o objetivo principal daquilo que eu me formei, de repente é um alerta para que a gente possa repensar. Perfeito. E olha que é muito bacana isso, porque hoje eu sinto que ela está feliz, ela está fazendo algo que vai ajudar outras pessoas. E é da continuidade do conhecimento dela. Continuidade do conhecimento que dela. É na área da letras. Então, assim, eu acho que isso é realmente um ponto muito... Porque tem muita gente que não está feliz. Agora, detalhe, né? Quando a gente vai para o lado da filosofia, o grande barato da filosofia é isso, né? Que a filosofia dá maior valor para infelicidade. Enquanto todo mundo foge da infelicidade, a filosofia dá maior valor. Se você pegar os maiores filósofos, todos eles tinham lá um quê. Ócio, pai. Todos eles tinham um quê grande de infelicidade ali, né? E a gente não consegue viver só feliz. A gente consegue
viver. E dentro da vida tem... meu pai, né? Ele é pedreiro. Meu pai sempre diz, não existe felicidade. E eu sempre gosto de repetir isso que meu pai me dizia, viajando comigo. Meu filho, não existe felicidade. O que existe são momentos felizes. E quando a gente entende que não dá para ser feliz em tudo, mas dá para curtir alguns momentos felizes, né? Então, esse é o grande barato. E aí sim, você tem razão. Se você tá com 30, 40, 50 anos, ainda dá para fazer bacana. Eu tava até falando para sua mãe hoje, né? Imagine, você vai trabalhar ainda mais 15 anos na área da Libras. Olha que coisa bacana. 15 anos é uma vida, bicho. Dá pra fazer muita coisa. Muita Se você coisa. pega a Madre Teresa de Calcutá e vê a obra dela, gigante, que coisa linda. Foi assim, rápido. Então, dá pra fazer muita coisa. E O único, um parêntese que eu queria abrir, na relação do comentário que você fez relacionado aos filósofos, né? Que eles falavam, né, sobre essa dificuldade. E é exatamente aí onde mora o quezinho da questão. Por que mencionar e refletir sobre a dificuldade? Porque é a dificuldade que ensina. Exatamente. Você não consegue aprender quando você só acerta. Exato. Porque quando você acerta, você passa direto. Pô, acertei, tá tudo certo, tá tudo ok. Só que quando você erra, vem uma dor. E essa dor faz você refletir, faz você pensar e repensar aquilo. E um outro comentário bem breve. A única coisa que eu tenho a resumir de tudo que vocês estavam falando aí é o seguinte. Ai do cabra macho, o cidadão que abrir a boca e dizer, eu sei de tudo. Exato. Ninguém sabe Não de existe. Ai. Quando ele disser isso, Parou. leia-se. Acabou, né? Não sabe nada. Não sabe Pobre. nada. Exatamente. E o engraçado é que a própria palavra, eu estava até buscando aqui, ó, felicidade vem do grego, que significa eudaimonia, ou seja, é em relação de você ter um bom demônio. Olha que bacana, né? Você ter um bom demônio, que quem tem um mau demônio acaba se tornando infeliz. Olha, Isso vai muito, muito além, né? se alguém chegar e falar, eu sei de tudo, aí eu falo, eu sei um número excelente pra você fazer terapia, tá precisando. E o que o Teixeira falou é importante, porque a dor, ela é sinônimo de crescimento, né? Crescer dói. Demais. Crescer dói. Até quando a gente é jovem. E quando tá crescendo, quando os ossos estão naquele processo de crescimento, dói absurdamente. A mãe, muitas das vezes, se pega vendo o que é que o filho tem e ele só tá crescendo. E crescer dói, né? A Luane, ela tinha uma dor na perna, Teixeira, incrível. Eu também. E, rapaz, eu ficava impressionado. Eu levava no médico e não tinha nada. Eu levava no outro médico e não tinha nada. E aí eu levei num médico top, offline, né? E esse médico falou, ela tem um problema muito sério. Ela tá crescendo. E aí, a partir daí, eu falei, bom, então não tem mais o que fazer. Ele mentiu pra você, pai, que eu não cresci muito, não. Mas cresceu um pouquinho. E eu acho que o que é bom de tudo isso, tudo desse papo, né, que a gente vê, é que realmente não existe receita de bolo, né? Eu acho que a gente precisa entender que cada realidade é diferente e não existe um manual pra gente seguir, mas existem rastros, porque o sucesso ele deixa esses rastros, né? Então acho que esse é até o objetivo do nosso podcast, dos nossos encontros aqui, é de buscar pessoas que tenham mais experiência em determinado assunto e a partir dessa vivência destas pessoas, Perfeito. esses detalhes, né, essa vivência, ela possa servir de rastros para aqueles que estão começando ou para aqueles que estão dando restart na sua vida, seja ela profissional, enfim. A gente sabe que viver é muito complexo, né? Mas acho que o grande objetivo é a gente continuar tentando. Eu escrevi um livro, né, há algum tempo atrás. Vixe. Olha, temos um escritor aqui. Eu escrevi um livro algum tempo atrás. Quando? Só que eu fui tão covarde que eu levei esse livro, escrevi. Esse livro virou um TCC meu. E eu não fiz a etapa final dele, mas ainda posso fazer, porque eu ainda sou novo. Esse livro eu tenho todo o material. O nome do livro é O Complexo Mundo Chamado Indivíduo. O complexo mundo chamado indivíduo. Olha, é meu pai e eu não tô sabendo dessas coisas. E aí, o que eu colocava nesse livro? Eu acho que naquele momento que eu comecei a refletir sobre isso, né, para
até para transformar esse livro, passou por revisão ortográfica, foi todo, tem capa, tem tudo direitinho. Caramba, pai! É verdade. E aí o que acontece? Naquele momento eu refletia um pouco, né, disso que nós estamos falando, da complexidade do ser humano em todos os aspectos, né? E o grande barato é quando a gente chega e fala, puxa vida, não é fácil, é complexo, beleza, mas é possível na complexidade e nas dores, é possível você ter insights, momentos de felicidades. E esse é o grande barato. Esse é o grande barato da vida, sabe? E quando eu escrevia sobre esse livro, eu mostrava alguns recortes de pessoas que criavam e geravam resultados fantásticos. E esses resultados eram gerados em momentos de felicidade. Ou seja, e quando acontecia esses momentos de felicidades? Quando existia uma coisa chamada motivação. E aí eu me preocupava, porque a motivação, né, e eu sempre escrevia isso nos recortes do livro, a motivação, ela não é só você ter alguém falando, vai, você consegue. Não é isso. A motivação é você encontrar um motivo para a ação. Exatamente. O que te motiva? O que te faz acordar cedo? O que pensa? Não importa que não seja muito, né? Seja bem pouquinho, mas que seja algo que te faz isso. E quando eu escrevi esse complexo mundo chamado indivíduo, eu tentava mostrar isso, que pessoas que conseguem encontrar, mesmo que seja um fiapinho desse motivo, ele consegue fazer coisas fantásticas, fantásticas. E nesse livro eu colocava, né? O ser humano, quando acha que está cansado, ele consegue ir muito longe ainda. Quando ele acha que chegou no final, tem muita coisa para fazer ainda. E quando eu falo final, eu falo, a pessoa acha que está com uma certa idade, dá para fazer muita coisa, dá para transformar muita coisa. Hoje eu vou lá pra casa, eu vou procurar, eu só saio de lá quando eu achar. Achar o danado do livro. Porque eu estou me sentindo traída. É isso aí, tá vendo? É só nos podcasts que aparece esse. Né? Estou me sentindo traída. Ele sabe da minha vida toda. E eu não. Olha, tá vendo? Mas já tá aí tudo gravado, né? Então. Tudo. Aí já tem o título do livro. Então, e eu gente, queria até mandar um abraço para minha colega Valdelúcia, professora Valdelúcia, que fez a correção ortográfica desse livro, né? Ela brigou comigo agora recentemente, falou, Luiz, eu não acredito, aquele livro eu revisei, estava pronto, por que você... Eu fui até para Nobel, eu fiz todo o protocolo de lançamento, mas aí eu acabei não lançando. Vamos colocar para frente essa ideia, né? Não, pois a gente vai, Jonas. Vamos adiante. Vamos lá, se meu pai não quiser, nós vamos. Bom, eu queria... Seu Luiz, que o senhor deixasse aí sua mensagem final, né, para os nossos ouvintes e telespectadores, porque o papo é bom, né, mas a gente precisa finalizar esse conteúdo e aí deixar o convite, que eu sei que você tem cursos, né, para aquelas pessoas que querem se aperfeiçoar e entender mais sobre esse mundo, né, e somar um pouquinho sobre esses pontos que a gente falou, que é de marketing, administração, todos esses conceitos, tanto para a área da saúde, mas também para aquele profissional que está saindo para o mercado de trabalho. A gente sabe que é extremamente competitivo, né? A gente sabe que os desafios estão aí, apesar de não existir manual, existe rastros, né? Então o senhor, com toda essa vivência aí de executivo, de marqueteiro, enfim, tem muito a agregar, com certeza, em toda a conversa que a gente tem. Eu, com certeza, saio transformado positivamente e desde já agradeço, muito obrigado por ter vindo, esse primeiro podcast muito especial para mim, né? E eu queria que o senhor deixasse essa mensagem aí final para os nossos ouvintes e telespectadores. Olha, eu recebi o convite da pessoa uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, né? Minha filha, Luane. Eu pensei que era eu, olha aí. Não, foi a minha filha, Luane. E tá gravado, né? Minha filha. Tá gravado. E eu fiquei muito feliz, né? Porque a vitória de vocês é a minha vitória. Então eu fico muito feliz sempre. Você falou um pouquinho da nossa empresa, da LGE, que trabalha com algumas empresas. E o grande barato da nossa empresa, sabe, Jonas,
é que o dinheiro, para mim, de verdade, na nossa empresa, ele não é relevante. O grande barato é quando a gente pega uma empresa e faz o diagnóstico dessa empresa e o empresário está meio sem norte, sem rumo, sem direção, e a gente consegue fazer um estudo, um diagnóstico, e a gente consegue colocar o trem no trilho, e daqui a pouco esse empresário começa a ter lucro, a ter sustentabilidade para a empresa. E conta para outra. Isso, minha filha, mas o grande barato é esse. Quando nós pegávamos a igreja de Nossa Senhora da Conceição, lá no Crato, e começávamos ali um projeto, né? Eu lembro, e todo mundo achava que era um projeto impossível. Em 10 meses a gente construiu uma igreja. Agora eu tô lá na Ecos Cariri dando uma ajuda voluntária, a gente não ganha para isso. Mas o grande barato é quando a gente consegue transformar vidas. Quando eu pego, por exemplo, o meu amigo Adson da Arplast, que se ele estiver nos ouvindo aqui, eu quero mandar um abraço para ele, Teixeira, foi meu aluno, e ele puxava a cadeira e falava: professor, me ajuda, dá umas dicas aqui, eu estou pensando em montar uma empresa de reciclagem, e hoje é a maior empresa de reciclagens do Nordeste, a única certificada ISO 9000. Quando eu vejo o sucesso do Jucifran, meu aluno, do Diniz Supermercados, quanta coisa a gente batia bola em sala de aula, o Davi, que é o CEO dele lá, e a gente falava, né, sobre o que estava acontecendo no cenário, e hoje eu vejo o Jucifran com mais de 1000 colaboradores, e eu fico muito feliz com isso. Enfim, se eu fosse contar histórias aqui, Teixeira, você que não me conhece, ia ficar ouvindo história a noite inteira. Mas o grande barato, na minha opinião, é isso. É quando as pessoas começam a respeitar a gente pela transformação que a gente está ajudando as pessoas a conseguir. E eu acho que é isso que me motiva, sabe? Não é o que eu ganho, não é o que eu tenho, mas é assim, é quando a gente consegue fazer com que a pessoa crie também um motivo para a vida dela. Esse é o grande barato. E é isso que motiva a minha empresa, o nosso negócio. Obrigado, seu Luiz. E aí, para finalizar aí, nossa outra convidada muito especial, desde já te agradeço, meu amor, obrigado por ser esse combustível aí, essa minha motivação que me faz todos os dias levantar e correr atrás dos objetivos. Você sabe o tanto que a gente luta, e quero que você deixe aí sua mensagem final para os nossos ouvintes e telespectadores. Sua participação com certeza deixou o estúdio aqui mais belo, né, Teixeira? Aí. Queria também agradecer a todos os meus alunos, porque, como meu pai falou, tem momentos que nada paga. Nada paga. E algumas vezes eu já entrei em algumas salas, assim, só homem, né, Thiago? Só homem. Thiago tá aqui pra... Porque eu não menti. Opa, acho que meu... Pronto. Só homem. E consegui ter o respeito de cada um deles. Isso pra mim também não paga não, porque quando você tá lá dando um conteúdo em que você não tem especialização, né, que o pessoal fala tudo, né, tem que ter especialização, realmente o diploma de especialização, toda vez eu falo, a minha especialização, eu tenho especialização de 27 anos com Luiz Geraldo. E aí, toda vez que eu falo, Luiz Geraldo, eu conheço Luiz Geraldo, não, eu conheço. E aí, começar a dar aula, começar realmente mostrar para os alunos que eu não tô ali para brincadeira, eu tô ali para realmente ajudar cada um deles. E aí depois, professora, vem aqui, professora, senta aqui, me ajuda. Isso é a minha maior felicidade.
Então, também venho agradecer ao Jonas pelo convite do primeiro, né? Start. Primeiro podcast. Teixeira, primeiro podcast de isso aí. muitos. Vamos fazer sucesso, né? Vamos continuar aí a jornada, né, Teixeira? Vamos fazer sucesso, continuar. E tô muito feliz, muito agradecida. Bom, obrigado, né? Obrigado, professor Luiz Geraldo, meu sogro. Obrigado, minha digníssima esposa, Luane Fernandes. Obrigado, Teixeira, né, por tudo aí. Sabe que deu um gás pra gente começar. Obrigado, Thiago, por todo o suporte, né? Toda a família F-Center. E, pessoal, obrigado você que nos assistiu. Sem dúvidas, foi muito bacana, né? Foi uma surpresa positiva. Excelente. Passamos aqui mais de 1 hora conversando sobre esse tema, que tem muito mais a conversar, que é marketing em saúde e seus desafios. Mas no final a gente sabe que não tem manual, não tem protocolo. O que precisa é a gente continuar se desafiando e entendendo que nós somos seres humanos e precisamos colocar a nossa originalidade, mesmo copiando o que cada um faz de melhor. Tá? E eu quero encerrar esse primeiro podcast agradecendo de verdade a todo mundo e deixar aqui uma mensagem final, uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Charlie Chaplin, né, que fala que a vida ela não é uma peça de teatro que permite ensaios, por isso cante, dance, brinque, ri, chore, faça tudo o que puder antes que as cortinas se fechem e a peça termine sem aplausos, tá? Então, com isso, a gente finaliza o nosso primeiro podcast e fica ligado que toda terça-feira a gente vai soltar aí cada episódio, trazendo convidados e conversando sobre esses temas para engrandecer cada vez mais e quem sabe a gente aprender um pouquinho com cada um que vem aqui, tá? Obrigado, forte abraço e tamo junto.